maravilhosa! Bem-vindos ao nosso episódio de número 6 de Viva a Língua Viva. E a essa altura do campeonato, você já sabe que o importante é a comunicação eficaz. É você conseguir fazer o seu interlocutor te entender. Isso realmente é o que importa. É claro que tudo que a gente puder fazer para ter uma comunicação cada vez melhor, para alcançar cada vez mais pessoas com nossa maneira de falar, com nossa maneira de nos expressarmos, isso tudo é muito importante. Porém, há muitos problemas que a gente pode resolver com algumas regras da gramática. Professora, peraí, você está a série inteira tentando me convencer de que as regrinhas da gramática não têm tanta importância assim, pra gente chegar hoje no episódio 6, você vir falar da importância das regrinhas de gramática? Sim, porque eu sou de letras, né, meu amor? Eu não vou abandonar essas regras de gramática jamais. Eu quero aqui dizer que tanto a parte de norma culta quanto a parte de variação merecem atenção. Porém, tem alguns momentos, algumas formas que a gente usa para tentar expressar um conteúdo que, se não leva em consideração uma regra gramatical ou algum conceito lá da norma culta da língua portuguesa, a gente acaba não conseguindo comunicar. Vamos ver os principais no episódio de hoje. Alguns dos principais problemas de comunicação são estudados com os seguintes nomes pelas gramáticas: ambiguidade, redundância, cacofonia, inexpressividade, troca lexical. Na linguística, a ambiguidade ocorre quando um trecho ou uma sentença, uma expressão linguística, apresentam mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades na comunicação. Já a redundância acontece quando usamos palavras diferentes para aplicar uma mesma ideia, tornando desnecessária essa repetição. A cacofonia, cacófato ou cacófaton são sons desagradáveis ao ouvido, formados muitas vezes pela combinação do final de uma palavra com o início da palavra seguinte, e quando a gente pronuncia pode dar um sentido ridículo ou apenas indistinguível. Chamamos de inexpressividade qualquer construção, troca, dificuldade ou escolha de palavra que não consiga se comunicar. Baseado na inexpressividade, na minha rede social tem um quadro famoso que vocês adoram que se chama Colando as Placas. Vamos dar uma olhada nas placas mais comentadas no Instagram? Seja muito bem-vindo ao quadro Colando as Placas que rola lá no meu Instagram e nós vamos analisar algumas placas. Seja bem-vindo a Proibida Entrada. O problema não é o português, o problema é que eu não sei o que eu faço, se eu entro ou se eu volto, entendeu? Eu escolhi esse quadro porque as placas têm que falar rapidamente uma informação importante. Inclusive, às vezes fazem até a gente refletir. Você iria gostar que eu estacionasse na frente do seu portão? Uma pergunta retórica no meio da rua, por que não? A gente já sabe que não existe erro de português. O problema está no prejuízo à comunicação, inclusive aos negócios. Por exemplo, você compraria um doce de cocô? Não é só a ortografia que pode causar um problema de entendimento numa placa. Concordância verbal, nominal, regência, layout e até a ordem das palavras. Por exemplo, entrada proibida de somente pessoas autorizadas. Quê? Então vamos conferir as principais pérolas que eu encontrei de placas do Brasil inteiro. Pode ou não pode, gente? Que inferno. É muito importante entender que às vezes a placa tá super bem escrita, mas não consegue comunicar, e às vezes ela tem um problema ortográfico, por exemplo, mas comunica muito bem. Por exemplo, após utilizar o sanitário, lave as mãos. Faltou aqui um plural, seria lave as mãos, mas todo mundo entendeu. Fez pipi, lavou a mão que você lava uma junto com a outra. Você já tá lavando uma e a outra tá lavando também. Diferente desse bar em Joinville, que no momento não está aberto porque está fechado. A gerência escreveu direitinho, mas comunicou nada. Ou ainda, o tipo de opressão social que se reforça na fila de pequenas compras, em que não é permitido carinho. Houve uma troca vocabular. Eu acho que não era permitido carrinho. Mas, em época de coronavírus, carinho também não. E aqui a nossa verdadeira revolta. Se era 200 metros atrás e eu estou com sede e o próximo retorno é só em Nova Iguaçu. Porque esta placa está aqui. E quando a finalidade é comunicar de forma objetiva e clara, a gente tem que escolher bem as palavras. Não pode ficar repetindo a ideia à toa, entendeu? Ó, pão de queijo. 1 é 1. 3 é 3. 5 é 5. Ué, gente, entendi. Atenção para o toque de 5 placas redundantes, ou seja, usam várias palavras para dizer a mesma coisa. Puxe para fora. Peixaria, temos peixe.
Somente hoje, gelo gelado, 24 horas aqui. E a gente fecha com a maravilhosa, deliciosa, incrível cocada de coco. Pelo menos tá sem acento, não é cocada de cocô. Próxima placa! Temos aqui mais uma denúncia especialmente pra você que é da Bahia. Atenção! Para! Não é baiano moído na hora, é tempero baiano moído na hora. O problema está no layout. E pra quem não sabe do que se trata, a receita nada mais é do que cominho, mostarda, pimenta do reino, orégano, sal, coentro, louro, pimenta calabresa, tudo desidratado. Mais uma denúncia. Promoção só hoje, estudante uniformizado, salgado mais refresco, só R$4. Hipocrisia! O estudante não é mercadoria! Não precisa militar, vou saber fazer o seu gosto. Olha só, uma preposição resolveria aqui, ó. Só hoje, para estudante uniformizado, salgado e refresco, R$4. Faltou o para. Encerramos por aqui o Colando as Placas de hoje. Toda quinta-feira tem colando aqui no @professora Carol Mendonça no Instagram. Se você vir alguma placa legal, faz um C de Carol e manda pra mim. Peraí, gente. Que isso? Que tem criança aqui. Tem algumas coisas que não importa onde você tá ou com quem você tá, você vai ser corrigido. Por exemplo, se você falar em qualquer lugar, eu vi ela na feira. Vi ela na feira, alguém vai falar, vi ela não, vi ela é beco de cancela, é o beco sem cancela. E, ok, eu a vi, tá. Se você disser, por exemplo, que os meninos foram buscar mais laranja, foca na laranja. Ó, os meninos foram buscar mais laranja. Ninguém vai corrigir, o negócio é, cadê esse menino com a laranja? Cadê essa laranja que não chegou aqui até agora? Tá entendendo? Tem erros que a gente tolera mais, outros a gente tolera menos. E isso não tem explicação, é simplesmente uma convenção, uma estrutura com a qual a gente cresceu, coisa que a gente acha que é mais certo, mais errado, coisa que quando a gente escuta dói o ouvido e outra coisa que a gente escuta que também tá desviando do padrão, mas a gente nem liga, graças a Deus. Existe palavra feia? Pois é, não tem acreditado? Quem ama o feio, bonito lhe parece? Pode ser feio para uma pessoa, pode ser bonito para outra. Ou a pessoa não pode nem perceber, talvez, que o cara está falando, outra pessoa acha que é feio. E isso, a origem disso, do feio, né, ela talvez seja por uma cobrança que a gente faz em relação à norma padrão, que a gente conhece como não tendo expressões feias ou redundantes. Né? Mas para além disso, a gente começa a falar de um modo que não é bonito, entre aspas, quando é criança. Criança que fala subiu para cima, criança fala desaumentar em vez de abaixar. Né? Só que a criança não conhece, como ela não conhece a língua, ela está testando a língua. E ao fazer esses testes, acaba aparecendo algumas situações que a gente acaba classificando como feio, como uma comunicação que não foi bem realizada, né? Mas a própria norma padrão também pode ter suas coisas que a gente pode chamar de feio. A gente não chama porque a gente não quer fazer isso de chamar as coisas de feio, porque isso é feio, né? Por exemplo, o não vi nada, né? Não vi nada é redundante, porque não já é negativo e o nada também é negativo. Então você tem duas partículas negativas para expressar uma coisa só que é negativa, né? Alguém poderia até dizer que os meninos bonitos também é redundante. Tem o S no O, tem o S no menino, tem o S no bonito. Só que a gente nunca foi ensinado assim. Mas se você parar para pensar, alguém poderia chegar e dizer, puxa, mas vocês falam S tantas vezes, né? É desnecessário. E aí, seria redundante? Seria feio? Então essa questão do feio, do bonito, né? Ela é bastante complicada e bastante relativa. Prefiro não usar essa expressão feio e bonito. Isso é tão importante, mas tão importante, que as maiores bancas do Brasil de concurso público já cobraram e vem cobrando cada vez mais. Vamos dar uma olhada? No Enem 2017, rolou uma questão que tratou da ambiguidade, ou melhor, da polissemia, que é quando a ambiguidade é usada com intenção de chamar a atenção do público-alvo. O texto 1 fala sobre criatividade em publicidade e o texto 2 é uma imagem que diz o seguinte: ninguém entende melhor de criação do que elas.
com destaque para a palavra criação. E temos o seguinte enunciado: os 2 textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico e o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? O gabarito é a letra C, explorando a polissemia do termo criação, ou seja, a criação que as mães promovem aos seus filhos combina com a criação da qual elas são capazes. Na próxima questão, a gente já trata de ambiguidade mesmo, numa prova para professor de português. As ambiguidades ou duplo sentido estão presentes tanto em textos orais quanto em textos escritos. Por vezes, situações inusitadas são criadas em razão da ambiguidade na linguagem. Assinale a alternativa em que não há ambiguidade. Letra A. A mãe pegou o filho correndo na rua. Será que a mãe teve que correr para pegar o filho ou esse pegou é de flagrou o filho enquanto corria? Rolou ambiguidade. B. O pai de Pedro entrou com seu carro na garagem. Esse pronome seu dificulta a gente entender se o seu carro era o carro de Pedro ou era o carro do pai dele mesmo. Letra C. Ajudei a colega, que estava exausta no final do dia. Aparentemente, essa aqui não tem nenhuma pegadinha. E letra D. O aluno disse ao professor que era carioca. Será que era carioca foi a resposta do aluno ou era carioca é uma característica do professor? Também tá ambíguo. Então a gente fica com o gabarito letra C. Então fica claro que a comunicação precisa ser eficaz e, teoricamente, as regrinhas de português e de gramática da sala de aula deveriam nos ajudar a conseguir fazer uma comunicação que funciona. Porém, a gente sabe que no dia a dia, muitas dessas regrinhas acabam sobrando, parece que não servem para nada. Então, é necessário muito cuidado na hora de escolher as construções de frase, prestar atenção na grafia das palavras e sempre priorizar o efeito comunicativo. Desse jeito, as aulas de português passam a fazer mais sentido e a gente fica até mais animado para estudar. Bruninha, liga esse abajur aí pra mim, por favor. Olha só, você não pode perder o próximo episódio, que vai ser show. Já tô dando like nessa ideia, porque você não pode perder o assunto que eu gosto mais dele do que de pizza ou de croissant. Sabe do que a gente vai falar? Estrangeirismo ou empréstimo linguístico, que é quando a gente usa palavras de outro idioma naturalmente, como se fossem nossas. Então, let's go, te espero lá. Um beijo, não tem jeito, vai passar. Fui!